Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima, seja bem-vindo ao Tributário com Digital. E hoje estou com a presença ilustre aqui de duas feras, o professor José Carlos Fortes, Eliane César, grande fera técnica da Fortes Tecnologia. Hoje, os nossos grandes parceiros, eu diria que não só grandes parceiros, mas eu construí toda uma carreira nessa empresa magnífica que é a Fortes Tecnologia. E, assim, fico até honrado de recebê-los no Tributário com Digital, honrado de o Zé Carlos ter aceitado o nosso convite. E hoje nós vamos falar de tecnologia aliada à automação fiscal, à consultoria tributária e com muitas coisas boas aí para apresentar para todos vocês. E eu queria só uma palavrinha aqui de boas-vindas, tanto da Eliane como do Zé Carlos Fortes. Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Marcos Lima, da Tributário.com, e dizer que é uma honra participar desse projeto, um projeto de fato que vai trazer grandes benefícios para a comunidade contábil e empresarial do nosso país, na área de consultoria tributária, e a gente está aqui para dar todo o apoio, inclusive para fornecer tecnologia, que aí a gente vai, no decorrer do nosso debate, discutir um pouco sobre isso. Enfim, agradecer a presença aí também da minha querida Eliane César, a nossa grande gestora de produtos da área contábil e tributária fiscal da Fortes. Dizer, Marcos, que a gente está muito feliz e de parabenizando você, o Felipe Guerra, por esse trabalho bacana que vocês vêm fazendo aí no segmento contábil e tributário do nosso país. Estamos à disposição. Show de bola. Suas boas-vindas, Eliane. Oi, Marcos, oi, Zé Carlos. É uma honra muito grande a gente poder participar do evento. E assim, o nome em si já deixa a gente muito encantado, muito engajado, né? A gente sempre conversa muito sobre isso. Há um tempo que a gente não bate tanto um papo assim, mas é muito gratificante poder ser referência hoje dentro do mercado com esse assunto, a gente poder discutir esse tema. E é um tema que a gente é apaixonado, né? Tributário e tecnologia junto não tem como ser mais apaixonante, né? Com toda certeza, né? Então, muito obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos bater um papo legal aqui com os nossos dois convidados, magníficos convidados. A gente vai falar sobre coisas boas, robotização, sobre tecnologia aliada ao serviço contábil e sobre plataformas e ferramentas tecnológicas para o meio tributário. Nada melhor do que o nome, realmente, como a Eliane citou, do evento, sendo tributário com o digital, no sentido de possuir tecnologia. Hoje nós precisamos, de fato, de várias tecnologias para que o meio tributário possa ser renovado a todo instante. Não somente a técnica em si, normativa, mas o aspecto de gestão do dado tributário a nível de levar aqui o resultado com muito mais agilidade. Eu vou começar as nossas pautas e vou começar com a Eliane. A gente vai entrar aqui num assunto falando sobre ferramentas tecnológicas para prestar um serviço contábil com qualidade. Nada melhor que a Fortes Tecnologia, que somos parceiros de longas datas, que como a gente consegue prestar serviço de qualidade utilizando ferramentas tecnológicas, o quanto que a gente já discutiu sobre essa temática, né, Eliane? Por muito tempo. E aí eu queria saber a tua opinião, o teu contexto técnico nesse sentido. Como é que a gente consegue realmente prestar um serviço de qualidade utilizando tecnologia? Marcos, esse é um tema que realmente a gente sempre discutiu muito, sempre discute, porque eu acho que é um assunto que acho que a premissa de tudo é a gente estar o tempo todo observando o mercado, observando as mudanças. E quando a gente fala do tributário em si, ele em si já demanda muita atenção nossa, porque é um ritmo muito frenético de mudanças, e a gente tenta sempre conciliar a esse ritmo frenético de atualizações, de mudanças, de novidades, como que a tecnologia pode ajudar o contador nesse momento, como que a gente pode auxiliar até a mitigar certos processos que a gente percebe que, com o tempo, quanto mais a gente revisita um processo, mais a gente consegue ir percebendo como aquele processo ele pode ser simplificado e automatizado. Então, a gente vem estudando muito, acho que, principalmente nos últimos 2 anos, a gente vem estudando muita questão de uma das ferramentas que é mais citada e que a gente ouve muito no mercado, que é a famosa robotização,
que eu acho que não tem uma pessoa que ainda não ouviu falar sobre isso, mas muita gente ainda fica com aquele pé atrás. Ah, mas será que isso realmente existe? Será que isso realmente eu vou conseguir trazer para o dia a dia do meu escritório? Então, a gente percebe um deles muito forte, a robotização, que ele tem trazido muitos resultados para dentro dos escritórios contábeis, porque ele é, de uma forma bem simples, explicando, ele é exatamente isso, é a gente trazer processos repetitivos e manuais, que eu não preciso de uma inteligência muito exacerbada, ou seja, eu consigo automatizar e consigo colocar um robô, digamos assim, apesar de que quando a gente fala robô, o pessoal associa um bonequinho, né, mas não é bem isso, mas a gente coloca um robô para fazer aquele processo pelo usuário, para que o usuário ele possa exatamente sair daquele processo manual e repetitivo e ele poder partir para um viés mais de análise, tratamento tributário, análise tributária. Então, hoje, eu diria que uma das principais ferramentas que a gente tem conversado muito é sobre a robotização, e isso é muito forte no dia a dia, principalmente a gente vê do setor tributário, por conta da complexidade e da vasta legislação que a gente tem, que muda todo dia. É interessante destacar aí da robotização, né? Eu acho que até o Zé Carlos tem essa lógica histórica também, né? Eu lembro, sinceramente, assim, fazendo contabilidade naqueles cartãozinhos de débito de crédito de, né? O livro gelado. Rapaz, eu ainda peguei esse período, viu? Então eu vou lá, pego aquelas fichas, eu ainda peguei não sei se vocês lembram, mas do sistema da Fortes ainda em DOS, né? O Congé, né? Então a gente diz, vou colocar robotização e o pessoal pensa logo, vixe, ainda é um negócio meio futurista, né? Parece aqueles filmes futuristas que tinham e a gente pensa que não é algo na nossa realidade ainda, né? É inacreditável. Nós, enquanto contadores, temos realmente um pé atrás ainda com o avanço tecnológico exacerbado, principalmente nesse período de pandemia, né? Que a gente viu aí uma grande quantidade de funcionários dos escritórios de contabilidade sendo desligados em virtude de clientes que esses clientes não pagavam, etc. E agora a gente tem que buscar mais e mais soluções para poder reduzir custos. E, sem dúvida nenhuma, a robotização é uma das grandes soluções para reduzir custos, né? É verdade. E assim, um exemplo que eu citei foi a robotização, mas a gente vê, Marcos, que dentro dos escritórios a gente pode lidar com várias automações, vários conceitos até de inteligência artificial também dentro da rotina do escritório. E às vezes as pessoas não percebem que aquilo já começa a fazer parte do dia a dia delas. Então, eu sempre tento muito trazer esse conceito de que isso é possível. Então, um exemplo também muito simples que a gente vê e que traz muito resultado, até palpável mesmo no dia a dia, quando você observa, por exemplo, um processo de importações de arquivos, de captura de arquivos, que também é uma realidade que sempre é muito onerosa no dia a dia do escritório contábil. Então, por exemplo, a captura de documentos junto aos seus clientes, você pode robotizar isso. Você pode colocar um robô dentro lá do teu escritório, não é um vírus, é um robô que ele tem toda uma programação, ele tem uma inteligência específica para isso, para fazer a captura dos documentos fiscais eletrônicos, e esses documentos eles já são integrados automaticamente, por exemplo, com a tua escrita fiscal. Então, você percebe o ganho que você não tem dentro do escritório, a segurança. Porque quando a gente está falando de um processo que eu estou automatizando, eu não preciso mais de um motoboy para me entregar um HD com os documentos fiscais, eu não preciso mais estar disponibilizando, por exemplo, por e-mail, às vezes até no e-mail pessoal do colaborador, que às vezes isso se perde depois. Então, assim, a gente está falando realmente de um processo em várias partes dentro do setor fiscal, que a gente vai incrementando, vai implantando tecnologias que vão desde robotizações, inteligências artificiais, automações. Então, tudo isso é uma grande, que a gente coloca na bandeja para oferecer aos contadores, para que eles realmente possam ter o seu trabalho cada vez mais otimizado, porque a gente percebe que o ritmo dentro do escritório contábil, principalmente agora com a pandemia, né, ele mudou muito. É um novo momento, é um novo normal dentro dos escritórios contábeis que a gente tem visto. Interessante mesmo, Eliane. E você citou aí robotização, né? Um negócio bacana. Eu até tem uma situação recente aqui no escritório que a gente começou a aplicar a robotização e, assim, nós dois, Eliane, discutimos bastante tecnicamente. Na minha época, não tinha robotização ainda não, né? Então,
Você era o robozinho mesmo. Era o robozinho, eu digitava várias caixas, Era né? o robozinho. Eu lembro que o Francélio me chamava de realmente um grande executor, né? Mas o grande ponto aí da robotização era o seguinte: quando vim analisar recentemente o próprio sistema da Fortes, e eu vi, cara, como é que pode o computador estar se mexendo sozinho, fazendo a escrituração fiscal, não pode um negócio desse. Não existe, né? Você, poxa, eu até me assustei na hora que eu vi. E aí meu sócio viu lá fazendo o processo de departamento pessoal, o cara fazendo a folha de pagamento sozinho, o negócio vai lá, roda. Eu, caramba, isso aqui não é de Deus, né? Só pode. Então, e aí começava a fazer sentido a questão da mão de obra, né? De uma necessidade, porque aquilo ali era muito, muito sacal, né? Então, ora, se é repetitivo, é oneroso e eu posso colocar um robô exatamente para fazer isso, né? Isso. E esse é o principal conceito do RPA, né? A gente robotizar processos que são repetitivos. Então, foi muito desse estudo da gente identificar exatamente quando existiam esses executores robozinhos, como o Marcos Lima, a gente foi analisando muito esse comportamento, quais eram os passos que eles sempre faziam, quais eram as respostas que eles sempre davam, e com base nesse estudo a gente foi ensinando ao sistema para que o sistema aprendesse a fazer sozinho. Claro, eu faço algumas perguntas para o usuário, então, por exemplo, para você fazer esse processo de geração de folha, como você falou, provavelmente você precisou responder ao sistema perguntas tipo: Marcos, que dia que tu costuma gerar a tua folha para eu saber me programar para naquele dia eu poder ir lá sozinho, começar a fazer o processo, começar a preencher os dados e sem precisar de você. Então eu vou lá, faço o processo e no final o que vai acontecer? O Marcos, aquele tempo que ele precisava ficar interagindo com o sistema, preenchendo dados repetitivos, agora o Marcos só precisa aparecer no momento que a folha está gerada, por exemplo, e conferir as informações, ou ele já pode, inclusive, mandar direto para o cliente dele. Então, tudo isso é possível. Então, às vezes a gente brinca muito. Será que o sistema poderia fazer isso? Sempre pode. A gente só precisa achar o meio e a forma de tornar isso possível. E é isso que a gente tem investido muito tempo para poder tornar tudo isso possível. Eu vou entrar num tópico importante. Eu sempre digo nas aulas o seguinte: executar já tem passado de tempo isso. O cara vai para a faculdade de contabilidade ou vai estudar só para executar um documento fiscal, um documento contábil, uma folha de pagamento. Isso já vai ser em pouco tempo, em poucos anos. Eu diria que até poucos meses daqui para frente vai ser não tão importante como estudar, né? Entender analiticamente os fatos. E aí, para vocês entenderem, meus amigos, a gente vai fazer um link aqui massa, que é trazendo essa execução convencional, obviamente aplicando uma robotização, mas para isso vai sobrar tempo para você para fazer outras coisas. Fazer o quê? Investir o seu tempo em estudar mais para você gerar consultorias tributárias. E isso vai gerar valor agregado para o seu cliente. Então, a gente vai trazer soluções nesse sentido. E eu queria, só para a gente encerrar esse assunto da robotização, Eliane, que você nos mostrasse aí, porque para mim, sinceramente, foi um choque de realidade. Olha que eu tenho 30 anos, tá? Então, foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade em ver, caramba, aquele negócio está funcionando sozinho. E eu pensei que seria acessível para mim só se eu investisse milhões num processo, ou até mesmo se eu esperasse mais 2 ou 3 anos. Mas não é a realidade agora, né? E sendo uma realidade agora, eu queria que a Eliane mostrasse para todos como isso é possível utilizando o sistema da Fortes na atualidade com a robotização. Ô Marcos, me permita aí só uma Claro. parte, rapidamente. Quando você falou que já tem 30 anos, é isso? Cara, legal, né? Pois bem, aí eu lembrei exatamente que há mais de 30 anos eu fundei a Fortes, né? Com meus sócios, enfim. Eles também, eles naquela ocasião, alunos nossos, né? E o Marcos, por exemplo, foi meu aluno na Universidade Estadual, no curso de Contábeis, e foi monitor, e ele era aquele aluno assim, extremamente dedicado, envolvido, foi monitor nas cadeiras de prática, ele começou a brincar, naquele tempo já com os sistemas de contabilidade que a Fortes coloca nas faculdades,
E ele disparou realmente ao ponto de crescer, se envolver, se formar, estagiar na Fortes, virar funcionário, depois virou meu sócio, inclusive, num dos nossos negócios lá, que naquela época nós tínhamos na área de contabilidade com o Francélio, que era o outro, que hoje é um outro sócio nosso também, que veio também da universidade, depois do Francélio veio o Marcos, essa corrente de gente muito boa, que eu tive assim, a felicidade de passar esses anos todos dando aula, e eu saía pensando aquelas pessoas diferenciadas. Foi assim com os meus sócios na área da Fortes Tecnologia, foi assim com o Marcos, com o Francélio e tantos outros que passaram nesses mais de 30 anos que eu milito assim, no magistério superior. E quando o Marcos falou que tinha 30 anos, ele estava nascendo, eu já estava dando aula dessas coisas, né? Fazendo a contabilidade manual, fazendo cadeiras de prática manual, e nós colocamos os primeiros softwares contábeis dentro das universidades exatamente há cerca de 30 anos atrás. Então, a gente vem com esse movimento que hoje a gente atingiu aí mais quase 500 faculdades usando software da Forte do Brasil afora, para os estudantes, tudo gratuito, e formou um celeiro de gente muito boa. E naquela ocasião, eu lembro, viu, Marco, quando você fala aí em robô, que de fato é uma coisa muito bacana, como eu comecei a produzir trabalhos na área de contabilidade, era tudo escrito, escrevi e dei aulas ao longo desses anos todos na área de matemática, de direito, contabilidade, então consegui fazer uma vasta circulação nesse meio, né, que se interrelacionam. E aí, quando a gente criou, eu lembro que a gente debitava e creditava já na evolução, já com software de contabilidade, mas tinha que debitar e creditar. E há cerca de uns 20 a 30 anos, aliás, foi cerca de 30, foi logo quando começou, eu tive a ideia de criar um tal, existia o chamado histórico padrão já naquele tempo, né? Só que eu resolvi criar o que nós chamávamos, eu nem sei mais se der o nome hoje, chamávamos código de ocorrência, né? Que era um código que eu criava lá, e aí eu gerava uma automação de um lançamento. Aquilo lá foi uma revolução há 30 anos atrás. As pessoas ficaram assim, cara, que coisa assim, maravilhadas. É o grande porque legado, ele já né, Marcos? acreditava, fazia o histórico automático, você só digitava o valor, a data e o valor. Então aquilo foi uma revolução. E de lá para cá a gente evoluiu, e aí chegamos agora na parte de robótica, robotização dos processos, que vai muito além de um lançamento contábil. Na verdade, ele passa a fazer tudo. E naquele tempo, nós também, até antes do robô, nós criávamos aquele mecanismo de você fazia algumas parametrizações e ele já fazia os lançamentos, emitia balanço, fazia tudo assim, de uma maneira assim, muito, muito ágil. E agora, com essa novidade dos robôs, a Forte sempre ali buscando estar à frente dos momentos contábeis, lançou robôs e mais. Agora a gente está dando um salto a mais, que é soluções web que já vêm de uma forma ainda muito mais moderna, porque além da automação do robô, que já vem tudo, digamos, entranhado dentro do próprio produto, do software, ele também já vem se integrando com as soluções, como nossas soluções desktop híbridas, que é o desktop com internet, e as soluções só de internet, só de web. Tudo isso são soluções que o mercado tem e está facilitando muito. Eu acredito que dentro de poucos meses a gente tem muita maturidade nos softwares contábeis para contador, módulos contábil, fiscal, pessoal, folha, né? Integrados com os financeiros. De fato, é uma inovação, uma facilidade para muita gente aí que está no segmento de contabilidade. Professora Eliane, eu queria só dessa palha para mostrar um pouco. Só para ressaltar que eu usei muita ocorrência, viu? Ô, coisa boa. Eu já ia falar, o código já fazia tudo só, né? E agora melhorou, né? Com o robô a coisa vai mais rápido. E aí com inteligência artificial e mais novidades está vindo, soluções web, muitas coisas bacanas para o segmento contábil. Tá com você, e essa questão da inteligência artificial, né, Zé Carlos e Eliane, você pensa que é algo muito difícil de ser alcançado ainda? Ai, meu Deus, não chega. Mas, assim, é um negócio tão simples, né? Eu gosto muito de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, lá na minha casa, eu eliminei todas as tomadas de casa e hoje eu me conecto com o Google Home e eu digo... abre a luz da sala. Eu só faço falar, o negócio começa a acender. Então, assim, é um negócio que está factível, é acessível
E muita gente acha que ainda não é acessível. E se coisas simples dessas já são acessíveis, imagina para o nosso trabalho, para a nossa rotina, que é como o sistema, que é o da Fortes, Já que tem pensou toda essa tecnologia. a gente fazer uma inteligência com robô para o software que você vai dizer assim, faça a contabilidade da empresa tal, aí já entra o dinheiro na sua conta, já fez a contabilidade, o cliente pagou, o dinheiro já caiu na sua conta. Porra boa, viu? E aí, Eliane, nos apresente aí como é que funciona a robotização atualmente. Bora lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês me avisam se já estão vendo, tá bom? Perfeitamente. Pronto. Eu trouxe aqui para vocês, a gente tem... Eu tô vendo o Zoom. Acho que tu compartilhou a tela Pronto. do Zoom. Calma, é a expectativa, tem que ter a Tudo bem. preparação. Eu trouxe para vocês aqui alguns prints, mas eu já queria convidar todos a assistir. A gente tem um vídeo da Fortes onde a gente mostra... não dá para perceber que é o robô trabalhando sozinho, porque você está vendo um vídeo, né? Você precisaria ter a pessoa sozinho. Que a gente até pensa em gravar um vídeo assim para realmente as pessoas acreditarem. Mas eu vou mostrar para vocês como isso é possível e como você pode, dentro da jornada do setor fiscal, vou falar muito forte sobre isso, mas já deixar para vocês a informação de que isso é possível em todas as áreas, departamento pessoal, contabilidade, mas a gente vai falar aqui muito forte do setor fiscal. Como é possível você agregar robotização, automações e inteligência artificial dentro da sua rotina e dentro do seu setor fiscal, certo? Eu trouxe aqui um desenhozinho para vocês, onde a gente tem... Vou puxar aqui só um pouquinho para cá. Onde a gente tem aqui só uma visão bem panorâmica, bem por cima do setor fiscal, assim, bem processual, bem quebradinho, digamos assim, uma visão macro. Onde a gente tem, e o meu convite que eu queria deixar aqui para vocês é para vocês refletirem como que isso pode ser uma realidade dentro do seu escritório. Então, por exemplo, quando a gente fala de coleta de dados, foi como eu até citei anteriormente. Como hoje você está fazendo a coleta de dados dentro do seu escritório? Você ainda está trabalhando com processos manuais? Eu tenho que solicitar o arquivo XML para o meu cliente, eu tenho que pegar no e-mail esse XML, ou eu tenho que pedir para a pessoa da empresa trazer esse XML. Então, assim, avalie e veja que é possível você já fazer essa coleta automática. A gente tem processos de robotização, onde você coloca um robô monitorando a pasta do teu cliente e todos esses documentos já vêm para dentro do setor fiscal, onde esses documentos eles são organizados automaticamente, por isso que eu destaquei aqui como organização dos DFE, que são os documentos fiscais eletrônicos. E aí a gente passa a ter um ponto muito forte do setor fiscal, que é a escrituração, né? Eu até deixei aqui ela bem no meio, porque é o foco principal, né? Onde a gente percebe que onde é mais investido tempo, onde a gente tem um esforço maior da equipe é referente à escrituração fiscal. Então, eu trouxe aqui um desenhozinho para vocês, onde a gente tem... Como é que tudo começa? Você primeiro... Essa tela é do sistema, né? Isso, essa tela aqui é o momento em que você, como o Marcos disse, eu cheguei, me sentei e o sistema estava trabalhando sozinho. Só que antes disso acontecer, o Marcos se deparou com uma tela dessa, onde ele começou a conversar com o robô e dizer para o robô, beleza, eu preciso começar o meu processo de escrituração fiscal, por onde eu começo? Então, você começa a montar toda a rotina de acordo com a realidade do seu escritório. Então, um ponto também muito importante para que você tenha sucesso no seu processo de automação, no seu processo de robotização, é você saber que você vai precisar separar um tempo para você refletir o seu processo. Porque a robotização, como a gente conversou há pouco, ele é nada mais do que algo que eu ensinei baseado num processo bem definido, com passos bem definidos e que o robô vai seguir aquela trilha. A gente até brinca que é o caminho feliz, né? Qual é o caminho feliz? Eu primeiro começo a fazer a minha importação de documentos fiscais, então eu já coloquei um robozinho aqui para ele fazer exatamente isso, como vocês estão vendo. Então, dentro do seu sistema da Fortes, você vai ter uma telinha onde você vai interagir, você vai selecionar todos os robôs que você precisa para realizar aquele passo. Então, a gente está fazendo aqui um exemplo muito simples, onde eu estou dizendo para o sistema, eu quero que tu comece o teu processo fazendo a importação dos documentos fiscais de NFCE,
que quando a gente passa a refletir sobre isso, quantos mil documentos você não tem somente de NFCE para fazer o processo de escrituração? A gente pode colocar também para trazer de um outro robô, aí a gente passa a fazer correlações entre robotizações. Você lembra que eu falei que você pode colocar um robô para monitorar o arquivo lá no teu cliente? Então, você pode também capturar a nota já do outro robô que já está trabalhando. Ele faz a captura, então você já coloca o robô para fazer a escrituração. E você pode, depois que ele faz a importação, você já pode dizer para o robô, agora eu quero que tu faça a impressão de todos os relatórios que eu preciso para fazer o meu processo de conferência. Então, o robô vai fazer o processo de emissão de todos os relatórios que você já ensina um caminho para ele, e ele, no final, fecha toda a trilha do teu processo de importação. Porque, como é o processo de importação hoje que a gente é habituado? É a pessoa passar, às vezes, quase o dia todo só fazendo isso, né? Procura o arquivo na pasta, seleciona o XML, submete o arquivo e fica esperando a importação. Então, você não precisa mais ficar esperando por isso. Você ensinou esse passo a passo, o robô já fica com essa informação salva e já faz aquele processo. E depois que você faz o processo de escrituração, que você confere, você inclusive vê se tem documentos faltando, ele faz essa verificação também para você. Você vai ter a opção de também fazer as apurações, porque às vezes também a gente pensa assim, não, vou colocar o robô só para importar a nota, porque é um processo simples. A apuração de imposto só eu mesmo faço, porque eu não confio no robô. Então, você também pode começar o processo de trazer essas informações até para a robotização, e você vai quebrando os passos. Então, eu fiz um primeiro passo de quê? Eu fiz uma robotização só para o processo de importação e escrituração, aí você confere, porque você gosta, né? Você precisa daquele momento de conferir, e depois você pode fazer o processo de fazer a transmissão, por exemplo, seu Simples Nacional. Você não precisa ficar acessando empresa por empresa só para fazer envio de Simples. Você pode fazer uma programação para que ele envie todos os Simples de todas as empresas naquele horário que você determina. Então, tudo isso aqui também você faz trilhas e o robô vai seguindo todos aqueles passos para você, referente àquele processo que você colocou. Então, assim, em passos simples, como eu mostrei em 2 telas, que foi basicamente... E olha que eu fui para a tela bem minuciosa para vocês verem, mas basicamente com essas 2 configurações eu tenho um processo de uma empresa do Simples Nacional basicamente fechado. Eu fui, inclusive, até o processo de compartilhar o dados com o meu cliente. O meu cliente vai receber a guia de imposto no aplicativo, porque ele pode receber através do aplicativo, por exemplo, do Force Connecta, que é uma solução nossa, que você já tem um app, o seu cliente acessa no celular, já recebe a notificação, e você pode simplesmente ter feito o quê? Ter feito uma única conferência, e todo o processo ele seguiu de uma forma mais fluida e até mais rápido, porque eu tenho um processo que não vai parar, né? Ele vai ficar trabalhando de madrugada, que você está dormindo, né? E o robô fazendo tudo isso aí por você. E você não paga hora extra e nem paga possíveis indenizações trabalhistas, né? Não paga, não paga. E eu trouxe aqui, Marcos, só para a gente fechar, porque eu acho que também é muito importante a você conhecer. Ah, Eliane, mas beleza, tu tá falando aí de um monte de coisa, mas como é que eu acompanho isso? Porque meu colaborador, eu acompanho tudo que ele faz, ele preenche uma planilha. Na Fortes, a gente também criou um painel de robotização, onde você vai acompanhando a agenda de trabalho do robô. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, eu coloquei o que é que o robô está programado para fazer ainda hoje. Então, ainda hoje, ele tem a importação de notas para fazer, e ele vai fazer a importação de 2 empresas que eu programei para hoje, e ele vai executar 8 robôs. Então, hoje à noite, às 9 horas da noite, foi o horário que eu fiz a programação, o robô vai começar a fazer o trabalho, e quando eu chegar no dia seguinte, está lá o resultado. Então, aqui ele me mostra tudo que eu executei. Então, aqui, ó, eu criei uma folha de pagamento e a listagem. Aqui eu fiz uma importação de arquivo SPED, e aqui eu tenho todo o trabalho que o robô foi executando. E aqui, porque a gente gosta de acompanhar a agenda também, né? A gente tem a agenda do robô da semana todinha. Meu robô está meio ocioso ainda, não dei muito trabalho para ele, mas com o tempo você pode ter a agenda aqui do robô lotada, passar o dia todo trabalhando e fazendo tudo aquilo que você programa para ele fazer. Muito, muito massa, viu, Eliane? Bom, O Carlos ficou impactado, ficou quieto. E aí, a gente faz um link, né? Porque assim, imagina só, eu tenho
Eu tenho um escritório, eu tenho 10 funcionários, por exemplo, coloquei metade das atividades que era para que minha equipe fosse botar a mão na massa lá, e agora está tudo com robô, né, via Forte, etc. E agora, esse pessoal vai fazer o quê? Né? Então, a gente começa a jogar valor agregado no nosso serviço. Eu tenho várias coisas, hoje você fala em contabilidade consultiva, etc., mas o nosso cliente agora ele está mais preocupado em não só receber o DAS, não só receber o ISS, o PIS, a COFINS, etc., ele quer entender quais são os impactos tributários naquele processo. E aí vem ferramentas tecnológicas para a gente prestar consultorias tributárias para os nossos clientes, né? E aí nada melhor do que o Zé Carlos para falar do aspecto evolutivo no que se refere a como é que eu consigo aplicar tecnologia aliada a conhecimento tributário, Zé Carlos? Com sua experiência e toda a sua vivência, o que é que você me diz em relação a isso? Bom, Marcos, a contabilidade, a essência dela, a gente sabe que, do ponto de vista, digamos assim, da utilidade da contabilidade, ela sempre deveria ser exercida para gerar informação e para dar suporte aos gestores, né? E apontar caminhos. E não ficar nesse processo braçal trabalhoso que outrora se fez muito, né? Ao longo de todos esses anos, as pessoas se ocupavam, e ainda se ocupam parte delas, muito com o modus operandi, né? O que não faz mais sentido você concentrar energia nisso. As tecnologias estão aí para exatamente fazer esta substituição, não para desempregar pessoas, a essência não é essa. Pelo contrário, para realocar pessoas. Você vai tirar pessoas fazendo coisas mecânicas e coloca pessoas para fazer coisas inteligentes. É como uma máquina, o sujeito está lá capinando, né, arando a terra, você tira a pessoa dali, põe uma máquina, faz mais bem feito, com mais velocidade, e aí põe a pessoa para pensar outras questões e não fica lá no meio do sol capinando. Tá? A mesma coisa é o trabalho de contabilidade. Então, o conhecimento, a informação, o dado tem que ser transformado em conhecimento e o conhecimento como base para se decidir, ou seja, transformar-se em informação. E tudo isso, a meu ver, vem valorizar todas não só o aspecto tributário, mas todo o contexto consultivo de pegar o dado, a informação, gerar toda essa movimentação para orientar o empreendedor, o gestor, enfim, isso você precisa de conhecimento. E para você obter esse conhecimento, outrora você ia para sentar na cadeira, o professor era o dono da razão e ele ficava lá te jogando aquilo lá como sendo a verdade absoluta. E tudo isso está mudando. Assim como a robotização, as soluções web, tudo está se automatizando e gerando a base de conhecimento está no mundo para quem quiser buscar. O que cabe agora a gente, profissionais, empreendedores, é pegar toda essa massa de conhecimentos, digamos, catalogar tudo isso e deixar à disposição para o consumo por quem tiver interesse de evoluir e já decidir pautado na técnica, nas informações adequadas. E tudo isso precisa de tecnologia. Como eu falei, no passado você ia para a sala, sentava lá 3, 4 horas vendo o professor falar. Agora você já vai possivelmente para a sala de aula já sabendo, se quiser, o que é que vai ser dado, pesquisa por antecipação. Isso na aula eu percebia isso com muita clareza. Eu passava o tema, sobretudo nos últimos anos, os alunos iam lá, pesquisavam, chegava, a gente ia debater. E não ia mais ficar dando aula convencional, não faz mais sentido isso. Está tudo aí, com N fontes de credibilidade. Assim, tem coisa ruim na internet, tem coisa boa, mas tem coisa ruim em todo lugar, na vida presencial e na vida virtual. Isso aí, o mundo é isso. Então, cabe você saber filtrar. Muito bem. Então, diante disso, as tecnologias evoluíram muito. E agora, questões de online, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, impulsionou fortemente por uma imposição, aquilo que a gente fala, você aprende pela dor ou pelo amor. Não foi pelo amor, foi pela dor. Então, total. Ou você faz ou você faz. Então, a gente acabou saindo da inércia. O mundo saiu da inércia. E, a partir de agora, as pessoas começaram a perceber que vale a pena
de certa forma, continuar parte desse mundo novo, dessa movimentação, continuar. A gente viu que dá para ir tranquilo, sem problema, até com alguns ganhos, né? Não no todo, mas pelo menos parcial. E as tecnologias de transmissão de conhecimento, elas são muito importantes. E eu sempre fui muito vinculado a isso, embora eu seja empreendedor de tecnologia de muitos anos, mas eu comecei a empreender em tecnologia sendo professor de matemática, de computação, de contabilidade, enfim, várias coisas. Então, eu comecei a ver as necessidades que os contadores tinham, que naquele tempo eu tinha também escritório de contabilidade, eu operava e tal. Eu começava a ver, eu criei um software para o meu negócio, na época, 20, 30 anos atrás, e fui repassando para todo mundo. E agora, eu comecei a ver também que a tecnologia na área de educação, de disseminação de conhecimento, é uma coisa muito importante que precisa cada dia mais evoluir. Há cerca de 25, 30 anos atrás, eu já criei naquele tempo, não existia rede social, não existia Facebook, estava começando a surgir a tal da internet 2.0 naquele tempo. O que era a internet antigamente? Você fazia uma página estática, pronto, ali era, eu estou na internet. Você tinha uma página puríssima de HTML. E aí você estava na internet, ninguém interagia, não existia essa tecnologia. Quando começou a evoluir alguma coisa, aí passou-se a permitir, né, nem permitir, gerar recursos para que do outro lado pudesse se manifestar. Naquele tempo, nós fomos, de certa forma, um dos precursores. Eu criei o conhecido portal da classe contábil há mais de 25 anos. Ele foi assim o celeiro de consultoria aí, praticamente do Brasil, foi um dos sites mais... aqueles livros, pesquisas de ranking dos sites mais bem posicionados. O Classe Contábil que nós criamos, ele foi um dos mais acessados do Brasil. E no segmento contábil, seguramente era disparado o mais acessado. E o que foi que atraiu, naquele tempo, o Classe Contábil de uma maneira tão absurda? É porque colocar conteúdo puro e simples, todo mundo já colocava. Só que eu fui para o ângulo da internet 2.0, da interação. O que eu fiz? Criei essa plataforma e que eu criei uma opção dentro, eu colocava conteúdo, artigos, notícias, enfim. Eu cheguei a ter mais de quase 3.000 consultores cadastrados, credenciados, interagindo, dando consultoria gratuita. E essa consultoria gratuita foi o que deu um boom na plataforma. O sujeito entrava, fazia uma pergunta e disparava aquela pergunta para os diversos consultores da área. E aí eles passavam a responder gratuitamente. Aquela interação foi tão grande que eu cheguei, assim, em pouco tempo, mais de 200.000 perguntas e respostas acumuladas no portal. Uma coisa assim, gigante. Eu, naquele tempo, não sabia, digamos assim, eu não sabia da riqueza que era ter uma base de dados gigante que a gente tinha, com milhões e milhões de acessos. Era uma coisa absurda. Hoje eu saberia o que fazer com aquela base, né? Tem fintechs aí para operar. Naquele tempo não existia fintech, não existia nada disso. E eu tinha aquela massa de dados gigante, com muita informação, tudo catalogada, e eu fazia aquilo por prazer. Eu gosto de educação, dava aula e tal. Eu tinha um prazer de escrever toda semana. Eu cheguei a ter mais de 300 artigos escritos. Então, eu era assim, muito envolvido com isso. Então, com essa visão, eu comecei a perceber, começou a surgir Facebook e Google, não sei o que lá, e as coisas mudaram muito. E eu não investi muito tempo no Classe Contábil. Ainda hoje ele está no ar, continua aí, de certa forma, tirei a parte de consultoria, porque agora eu resolvi fazer isso de um negócio. Então, de lá para cá, o que eu fiz? Comecei a perceber, com esse momento, uma necessidade muito grande das pessoas darem consultoria. Eu sei que tem os grupos de consultoria, tem os grupos de WhatsApp, de Telegram, tem vários grupos. Mas eu precisava ofertar para o mercado uma tecnologia que ele tivesse todas as vantagens desses grupos, porém, sob o seu controle. E com N facilidades que uma tecnologia dessa permite. Que é você exatamente abrir para o seu... Você ser contador, ser, digamos assim, um consultor, que é a proposta, né? Você poder atender seu cliente à distância, registrar tudo, interagir, tem uma série de vantagens. E foi quando eu criei a plataforma Hector, e a tradução dela, Hector, é guia. A palavra Hector vem do latim, que significa guia. Então, essa plataforma de consultoria online que a gente criou, estamos lançando agora, e primeira pessoa que eu me lembrei de provocar foi exatamente o Marcos, porque eu sei que ele gosta disso. Ele foi aluno, ele gosta de conhecimento, ele e o Felipe Guerra, eles são muito envolvidos. E hoje estão palestrando, viajando, dando aula aí para
NN milhares de alunos. Então, eu imaginei, rapaz, isso é uma plataforma que os meninos vão gostar, porque é uma arma muito forte para quem gosta de produzir conteúdo, disseminar conteúdo, vender conteúdo, dar consultoria. Então, nós criamos essa plataforma multi-empresa, cada um pode ter o seu negócio de consultoria. Cabe agora você ter o perfil de estudar, pesquisar e se destacar. Porque todo mundo pode. Agora, alguns não têm tempo, não têm o perfil, não gostam, eles estão fazendo outras coisas. Tem aqueles mais focados na educação, do conhecimento, que aproveita e alavanca. Então, eu fiquei aqui muito feliz quando eu coloquei, mostrei para o Marcos e para o Felipe, e eles ficaram assim, cara, eu estava procurando um negócio desse, né? Eu disse, cara, eu como conheço a matéria, sou da área de consultoria, da área de educação, de tecnologia, eu consigo juntar, eu sei onde é que dói, porque, de certa forma, eu vivi em todo esse mundo. Então, a gente criou essa plataforma, estamos lançando. Posso até mostrar rapidamente aqui, Marcos, me permite? Pode, já está permitido. Para quem tiver interesse de dar uma olhada, é a plataforma, eu não vou falar de plataforma, eu vou só dar aqui um norte para quem quiser amanhã, depois dar uma olhadinha. É uma coisa bem simples, bem rápida. Veja só, essa plataforma nada mais é do que uma ferramenta de consultoria. Você entra lá na rector.com.br. Na verdade, assim, se você quiser acessar de maneira mais original, digamos, opa, foi mal, eu não sei se eu saí não. Você pode fazer assim, se quiser acessar para... Se você entra aqui na empresa, na Reparte Tecnologia, que é uma rede parceira de tecnologia, uma startup nossa do Grupo Forte, que a gente criou exatamente para criar soluções complementares para a atividade contábil. Então, a Reparte, vocês depois podem dar uma olhadinha aqui, né? Reparte é T-mudo, né? Reparte SE, Rede Parceira de Tecnologia e Serviços. Então, quando você entra aqui, você vem nos produtos, acessa aqui a terceira opção. Pronto. Entrou aqui, ele abre a página da plataforma, que é rector.repartes.com.br. Então, o projeto é você ser realmente o contador, consultor, 24 horas por dia, 360 dias por ano, se você assim desejar. E assim, você tem os diversos momentos que você pode ter a sua base de conhecimento própria para o seu mercado, para o seu cliente, e eles vão poder trabalhar de uma maneira online. Você pode ter a plataforma para dar consultoria para o seu time interno, para vender consultoria para o mercado, que é o caso do Grupo Compliance aí à frente do Marcos e o Felipe, com esse projeto tributário digital, que eu achei realmente uma ideia muito bacana. Eles já estão trabalhando com essa plataforma, onde você tem uma infinidade de recursos, e cada vez que eu subo um recurso novo, que como está em construção, o Marcos dá um sorriso escancarado, né? E aí é isso que a gente está trazendo aqui para o mercado. Eu não vou entrar na plataforma agora. Vou dar só um gostinho aqui, Marcos, bem rapidinho, só para a galera ver como é o jeitão dela. E o visual agora está muito bacana, hein? Então eu vou entrar aqui com uma conta exemplo. Espera aí, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui é só um exemplo. Bom, eu vou entrar aqui uma conta fake, digamos. Tá? Bom, então a plataforma é algo assim. Você tem um painelzinho aqui, e aqui você como administrador, tem um painel, você pode ter suas, digamos, o banco seu de perguntas, se você também fez perguntas do mês anterior, a total de perguntas trabalhadas, as respondidas, as desse mês, do mês anterior, e assim, seu desempenho como consultor, como consulente, se for o caso, a sua estrutura de organização aqui no meu exemplo, as áreas de consultoria. Então, você vai brincar aqui. Você pode fazer a sua pergunta de maneira super fácil, tá? E aí você seleciona a área de conhecimento aqui, faz a sua pergunta com a área de conhecimento, e a partir daí você vai fazer a sua pergunta, salva a pergunta, diz se a pergunta é pública ou privada, e aí tem o seu banco para você avaliar, perguntas e respostas, tem muita coisa legal na plataforma. Isso, eu não vou aqui tomar o tempo de vocês, você pode favoritar as suas perguntas preferidas, enfim.
é uma ferramenta que tem muitos recursos de buscas. Você já faz busca assim, logo que entra na plataforma, você pode filtrar logo de cara aqui, senão você entra dentro do seu banco de perguntas. E aí você filtra aqui como achar melhor, por data, palavra-chave, período, horário de conhecimento, composição de filtro e tudo mais. Então, pessoal, é um momento realmente muito bacana e a gente está vivenciando, lançando esse projeto e já tem aí uma quantidade já bem expressiva de contadores, advogados, contratando a plataforma para seus trabalhos de consultoria e o Marcos está aí, disparadamente é o campeão aí de utilização. Já temos quase 6 mil perguntas. Pois é, já está montando a sua base de conhecimento. Isso é um negócio muito legal, porque favorece o cliente do contador ou o cliente do consultor. Ele, antes de ligar, ele acessa lá a base de conhecimento e aí ele já se resolve. De repente, ele nem precisa estar telefonando. Então, essa é uma coisa muito legal, toda inteligente, sincronizado com o e-mail. Você faz a pergunta, dispara o e-mail para o consultor, respondeu, ele já recebe automaticamente a resposta, entra na plataforma, interage com o consultor. É um negócio com filtros de todo jeito. Então, é um momento bacana que eu acho que a gente vai contribuir muito com a classe contábil, sobretudo com o pessoal da área jurídica. Na verdade, a plataforma é só para qualquer coisa. Para perguntar e responder, vai servir para tudo. Agora, contadores e advogados são grandes beneficiários e consultores. As empresas de consultoria, como o Tributário com o Digital, vai realmente ter uma arma muito poderosa para trabalhar. Então, tem muita novidade que está saindo. Toda semana a gente sobe novidades. Depois virá, Marcos, um negócio muito bacana que você vai poder fazer seus quizzes, né? Fazer geração de provas, modalidade e tal, para você contratar pessoas, avaliar pessoas, enfim, vem muita coisa bacana para a plataforma. Então, o consultor vai estar agora de uma forma independente, ele não precisa mais ficar dependendo de qualquer outra pessoa, não. Você contrata, é seu, o ambiente é seu, é só você que acessa com seus clientes, pronto, é totalmente customizável, você já recebe com a sua cara, de modo que é um momento muito bacana que eu acho que a comunidade técnica, né, contábil, tributária, jurídica, consultoria, vai ter muitos benefícios. Parabéns aí, Marcos, pelo seu envolvimento e pela sua disposição realmente de fazer esse negócio acontecer aí com vocês. É isso. Show de bola. Zé Carlos, quero agradecer aí também sua disponibilidade, toda a ajuda que você tem nos dado e concedido o seu tempo. Eliane, agradeço também imensamente de coração a sua participação no evento. E, sobretudo, quero agradecer a Fortes, né, como instituição, pela sempre disponibilidade aí em todas as suas áreas, seja a área técnica, seja a área de marketing, comercial, etc., que sempre que a gente se comunica, estão prontamente nos atendendo. De coração, agradeço a participação de todos e também fica ligado que vem novidade aí, junto com a Fortes, professor Felipe Guerra, com conteúdo todos os dias, falando diretamente de reforma tributária e muita coisa boa aí nos próximos meses. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Obrigadão aí também, Marcos. Eu fico muito feliz de ter participado. Parabéns aí pelo projeto. Um abraço aí no professor Felipe Guerra, professor Marcos Lima, aí, uma dupla realmente muito diferenciada, ajudando muitos profissionais da área da contabilidade e estudantes de maneira geral. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Obrigada, Valeu, Marcos. pessoal. Tchau, tchau.